Olá, boa tarde. Eu acho que eu tô torta aqui, peraí, deixa eu me arrumar. Tô tentando. Eu sou a Daniela Benoit, sou head comercial da Pipeline, sou conselheira da Alright. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês. Estou muito feliz em poder estar aqui, especialmente nesse dia tão importante e icônico pela nossa luta. É um dia também de comemoração, eu acredito, comemoração pela nossa existência. E para começar essa live, eu queria muito dividir com vocês um poema, uma poesia. Para mim, eu ainda não sei a diferença entre os dois, mas eu sei o que toca o meu coração. E para mim ele representa muito da luta da mulher negra. É um poema de Emerson Alcaide, que é um rapper e também um escritor que eu admiro muito. Vou contar para vocês. Seja como for, seja como flor, em seca que for cultive o amor, que ele ou ela virá, beijará. Afrodite dirá, se precisar, afrontará. Mas quem vier para sentir, se sentirá. Se te plantaram, tu és planta, então seja como flor. Tua semente foi plantada em terra preta, por mãos sofridas, e não no algodão artificial de um cientista. Eu falo em nome das rosas despedaçadas, falo pelos cravos, cravinhos e cravocratas. Ossain, olha a mim, não esqueça, seja como for, cresça. Seja como flor, floresça. Não é para ser florido, é para ser cheiroso. Mas não vai negar, a sua raiz, ela cresce para baixo, para você poder subir. No verão, se feche para se nutrir, depois se abrir e ajudar as outras a florir. Você nasceu na rua, foi pisada, taxada de feia, cresceu fora da mata, foi usada e largada após a serenata. Entendeu? Agora, porque não dá para ser florzinha, que ao ver o guardinha gela, tem que ser forte, que nem a planta da favela, reagir, resistir, proteger a sua floribela. Na primavera, a reprodução, e quando mudar a estação, não fique parada na anterior, seja como flor, floração. O mundo não para girassol, cai a chuva e vem o sol. Não se preocupe, se isso vier a desbotar a sua cor, porque a sua essência é vermelha e será sempre afro. Agora, espero que vocês tenham gostado. É um poema que me toca o coração profundamente, eu estou até lacrimejando. Eu queria chamar as minhas colegas, queria chamar especialmente a Tainara. Boa tarde, Olá! Paulo. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Boa tarde. Espero que você tenha gostado do poema. Impactante. Eu nunca tinha ouvido. Muito bonito. E o simbolismo, né, pra gente é muito fácil essa conexão com esses códigos. Então eu entendi perfeitamente a mensagem, acho que é por isso que toca tanto a gente, pela identificação com as palavras e as metáforas que foram apresentadas nesse poema. Lindo demais, eu amei. Bom, eu queria convidar você, Tainara, a contar um pouquinho sobre tudo que você tem visto no mercado, todos os estudos sobre mulheres negras na liderança. E eu acho que é muito interessante para a audiência, principalmente porque são números atualizados e mostram um pouco da fotografia, não só de mulheres negras, mas de mulheres de uma forma geral. Por favor. Perfeito. Bom, bem-vindas, bem-vindos à live. Eu vou me apresentar também. Meu nome é Tainara Santos, eu sou líder de retenção aqui da Wright. Então, eu lidero o setor de CS, Customer Success, a nível nacional e internacional. Então, eu queria trazer um pouco de alguns dados para vocês entenderem sobre a importância das mulheres negras em cargo de liderança do Brasil, mas queria me posicionar também como uma mulher negra, uma posição de liderança aqui no Brasil, numa empresa tão brasileira quanto a Wright. Então, hoje eu assumo esse papel de desenvolver pessoas, colocá-las no caminho, né, conseguir passar todo o conhecimento que eu tive para poder chegar nessa posição
Então, liderar é a minha paixão, desenvolver pessoas e ver essas flores crescerem, acho que é a principal motivação todos os dias para mim. Hoje, então, a gente vai dedicar o nosso tempo para discutir a importância dessas mulheres negras em cargo de liderança, ressaltando também esses desafios que enfrentam, né, e as fontes de inspiração que vão impulsionar ali essa jornada. Depois a gente traz também outros participantes, então fiquem ansiosos que tem um timaço aqui, mulheres maravilhosas, para trazer essas experiências, desafios e contar um pouco da história delas também. Mas antes eu quero contextualizar vocês com alguns dados até que vão permear essas discussões. E se surgirem dúvidas também, podem ir trazendo que a gente vai conversar com vocês e ir debatendo esses pontos, trazendo também um pouco da nossa visão para construir uma nova visão de mundo, tá? Então, conforme indicado o estudo do Panorama Mulheres 2023, as mulheres hoje já ocupam 17% dos cargos de liderança e 26% dos cargos de presidência. Perdão, 17% dos cargos de presidência e 26% dos cargos de diretoria, tá? Então, hoje a gente considera a representatividade racial, a gente depara uma realidade muito diferente. Então, só 3% das lideranças são realmente ocupadas por mulheres negras. Então, além disso, conforme revela uma pesquisa conduzida pelo Instituto Etos, as pessoas negras ocupam apenas 4,7% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país. Esse número reflete a persistência da desigualdade e a urgência em promover mudanças significativas. Então, falta aí algumas ações para poder trazer maior inclusão dentro dessas empresas. Um estudo da 99 Jobs revela que quase metade das mulheres líderes abriram mão de sonhos ou valores para alcançar essas posições. Então, o racismo estrutural, 56% dessa amostra, o machismo institucional, 46%, e o acesso limitado a experiências, 35%, são os principais obstáculos hoje enfrentados por essas profissionais. Entretanto, não estamos sozinhas nessa jornada. Elas se inspiram nas histórias de superação e nas forças das mulheres que as antecederam, então, referências fortes da história. 79% das líderes citam outras mulheres como fonte de inspiração em suas trajetórias, e eu tenho certeza que esse timaço busca ser mais pessoas aí dentro dessa métrica também. Além disso, fatores como experiência de mercado, 50% dessa amostra, ou qualificação acadêmica, 46%, e mentoria, 36%, têm sido fundamentais para o caminho rumo à liderança. Então, desses dados que a gente viu, em resumo, a jornada para a liderança é marcada por desafios significativos, especialmente por mulheres e pessoas negras. No entanto, unindo esses esforços, podemos construir sim um futuro mais exclusivo e diversificado na esfera da liderança. Então, a gente trouxe pessoas para explicar também como elas observam isso dentro do mercado de trabalho e as ações que a gente está tomando para garantir também que esse número mude daqui para frente. Tainara, queria convidar você a apresentar essas mulheres lindas que estão aqui nessa tela. Sejam bem-vindas, Vanessa, Roberta e Cris. Gostaria de passar a palavra para a Tainara, mas que vocês contem um pouquinho da história de vocês. Perfeito. Então, vamos conhecer essas histórias dessas mulheres maravilhosas, incríveis, que estão hoje aqui como convidadas para compartilhar um pouco de conhecimento com a gente. Então, eu queria chamar primeiro a Cris para se apresentar. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu sou a Cris Cajado. Vou falar brevemente sobre a minha história, mas antes, parabéns para todas nós, né? Um dia tão importante, um dia que a gente está celebrando, né? Tantas conquistas, tantas lutas, né? Tantos avanços. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre mim. Eu tenho 43 anos. Hoje atuo como líder de líderes, né? Atuo como líder de líderes em Customer Success aqui na ClearSale, uma companhia do segmento de antifraude em e-commerce. Tenho uma jornada aí de mais de 25 anos de experiência em liderança em diversos níveis. E gosto muito de viajar e também praticante de esportes, né? Então eu jogo vôlei e a minha vida corporativa, eu costumo dizer, começou no voleibol, né? No esporte de alto nível, onde eu consegui me beber da fonte, né? Da resiliência que a gente tanto precisa para ser mulher e ocupar posição de liderança como mulher preta. Então, grande prazer estar aqui hoje e contribuir, pessoal.
Muito bom, obrigado pela presença, Cris. Tenho certeza que está sendo um prazer imenso aí, todo mundo conhecer mais um pouco da sua história. Rô, conta pra gente, se apresenta aí pra galera. Bacana, boa tarde a todas. Bom, parabéns mais uma vez pelo nosso dia, todas nós aqui, mulheres incríveis, as que estão na live assistindo e as nossas queridas de casa. Eu sou a Roberta Joaquim Corrêa, uso bastante Joaquim, porque é o nome ali de uma mulher que me inspira muito nessa vida, que é a minha mãe, então procuro usar sempre o nome dela, o sobrenome que ela me deu. Hoje eu ocupo um cargo de liderança, uma empresa de tecnologia voltada para a área de saúde, né? Tecnologia, ali, telemedicina, telepsicoterapia. Venho ali em desafios constantes para conseguir desenvolver, liderar a equipe, desenvolver também, né, pessoas ali que ingressam na jornada, olhando sempre para um lado muito cuidadoso da diversidade e também ali acolhendo pessoas com deficiência, para conseguir ajudar e fortalecer cada vez mais, né, a nossa luta aí no dia a dia. Estou nessa jornada, já tenho 20 anos de experiência, né? Sou apaixonada por tecnologia, amo muito assim viver, e pego muito assim de berço mesmo familiar ali a luta, a batalha da minha mãe, a sua experiência toda como um combustível principal, né, para eu seguir na minha jornada e a formação da minha família, né, meus irmãos, meu filho Tyler que está assistindo a gente aqui na live também. Então, um pouquinho de mim aí. E um prazer enorme estar aqui, né, dividindo a voz com tantas mulheres maravilhosas que representam aí a nossa força, né, no mercado. Excelente, muito bom, Rô. Prazerzaço ser convidada aqui do nosso evento. Van, conta pra gente um pouco da nossa história. Oi, gente, boa tarde. Feliz Dia das Mulheres para as mulheres que estão assistindo. Muito obrigada por tirar um tempinho do seu dia para vir assistir a gente falando sobre esse assunto tão legal. E eu sou a Vanessa Reis. Atualmente eu trabalho no Pinterest, naquela rede social que você vai lá salvar suas inspirações de decoração, suas inspirações de tatuagem. E lá eu sou support specialist, então eu dou suporte técnico para os anunciantes da plataforma. E além dessa função, hoje eu atuo como Global Lead do Blackboard, que é o nosso grupo de afinidade de pessoas pretas na empresa. Então nós temos vários grupos de afinidade de mulheres, de LGBTQIAP+, de pessoas pretas. E hoje eu ocupo essa função de liderança nível Latam. Então nós somos em 5 líderes globais e hoje nós temos 2 líderes na região de Latam e eu sou uma líder também agora. E é um desafio poder fortalecer a nossa comunidade, poder dar suporte para as pessoas pretas dentro da empresa. Então é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E é isso, vamos lá. Muito bom, Van. Prazerzaço você estar aqui conosco também nesse dia. Só história incrível, né, pessoal? Só mulheres gigantes nesse mercado aí atuando em posição de liderança e desenvolvendo pessoas e contribuindo com a sua história e vencendo uma luta a cada dia, né? Então eu chamo a Dani para liderar uma dinâmica, inclusive para a gente conhecer mais sobre esses desafios aí. Bom, muito bom. Fiquei muito prazer, lisonjeada. Gente, eu tô com um problema sério em deixar esse negócio no meio. Vocês perceberam? Isso torta, né? É um prazer imenso conhecer um pouco mais da trajetória de cada uma das participantes. Eu tive o prazer de conversar com elas antes para entender um pouco mais sobre da forma que elas contribuíram com o mercado, com outras mulheres negras e como elas trilharam essa carreira. Eu queria chamar a Vanessa, que acabou de falar com a gente, do Pinterest, e fazer uma pergunta para ela. Oi, Van. Primeiro, você é uma mulher lindíssima, você é uma mulher muito bonita, com 27 anos, cheia de vida, e eu fico muito feliz em poder conversar com você, tendo conhecido a sua história. E eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está nos assistindo entender um pouco mais sobre essa trajetória. Você me contou um pouco sobre como os grupos de afinidade impactaram na sua carreira e na sua autoestima. E também me contou que você faz parte do Global Lead, você é Global Lead do Blackboard, né? Do Pinterest.
Eu queria que você trouxesse um pouquinho de contexto para nós, primeiro, falando como foi essa trajetória. Como é que esse fortalecimento da sua autoestima, de um senso de pertencimento, principalmente numa multinacional, que tem vagas super concorridas, como é que você se sentiu, como é que você foi abraçada, e hoje, estando como líder desse movimento, como é que você faz a diferença na vida do outro? Sim, obrigada, Dani. Muito feliz de estar aqui de novo, né? Bom comentar. Então, eu acho que assim, a gente fala muito sobre contratar pessoas pretas, né? Algo que a gente vê nitidamente como as empresas de tecnologia precisam contratar mais pessoas pretas. A gente vê poucas pessoas nesse ramo. Que eu tô há 2 anos, eu sou novinha, então ainda não sou um bebê no ramo de tecnologia. Mas quando eu entrei no Pinterest, quando eu me vi nesse cenário do mercado tech, inicialmente para mim foi bem difícil, porque eu não tinha um senso de pertencimento nos primeiros meses, assim, foi um desafio para mim, e eu não entendia pelo que eu estava passando, não entendia porque eu me sentia daquela forma, e foi quando depois de conversar com muitas pessoas, eu entendi que eu me sentia sozinha naquele ambiente, eu me sentia, não via pessoas, não conseguia me identificar com pessoas ao meu redor ali. Então foi quando eu conheci o Blackboard, que é o nosso grupo de afinidade, conheci as pessoas do grupo e comecei a conversar, a criar intimidade e falar sobre os meus sentimentos e perceber que, poxa, não sou a única que me sinto assim. Hoje, né? Hoje, assim, naquela época, quando eu entrei há 2 anos atrás, que eu me sentia sozinha e eu compartilhei meus sentimentos, eu vi que todo mundo que entrou naquele ambiente inicialmente também se sentiu assim. Então, eu fui muito acolhida por esse grupo, pude falar sobre tudo, pude ouvir as histórias das pessoas e entender que o que eu estava sentindo era normal. Então, assim, esse acolhimento do meu grupo de afinidade foi essencial para a minha autoestima. Acho que você usa uma palavra corretíssima, porque quando você não se sente pertencente àquele lugar, você perde essa autoestima. Isso pode afetar até no seu trabalho. Não só pode, né? Isso afeta no seu trabalho porque você não se sente capaz, você não se sente merecedor de estar ali. Então, eu digo que é muito importante, além de ter essa preocupação em contratar pessoas pretas, é a preocupação de acolher e de entender o que aquela pessoa vai sentir ao entrar naquele ambiente quando ela faz parte de uma minoria. Então, e agora você perguntou sobre o meu impacto na vida das pessoas como Global Lead de Blackboard. Então, agora é meu tempo de retribuir o que esse grupo fez por mim, de me acolher, e eu tenho uma grande responsabilidade de continuar acolhendo as pessoas, de fortalecer a nossa comunidade, de deixar essas pessoas juntas, de promover encontros para a gente estar sempre junto. Às vezes está passando por alguma coisa e alguém dali também está passando pela mesma coisa e você acha que é uma bobagem, mas você fala e, poxa, as pessoas se conectam. Então, gerar um desenvolvimento, que a gente tem essa possibilidade de criar projetos para as pessoas pretas da empresa. Então, é muito focar em acolhimento, que eu acho que é o principal, e também no desenvolvimento de carreira mesmo, assim. Então, eu acho que agora é meu tempo de retribuir o que esse grupo fez por mim. Nossa, que legal o que você disse, né? Assim, eu tiro 3 coisas do que você disse. Primeiro, a importância desses grupos de afinidade. Segundo, eu acho que talvez mais importante, você deu um exemplo de como a gente pode mostrar fragilidade também. Porque nós crescemos ouvindo que a gente não pode ser fraca, né? E você encontrou a sua fortaleza exatamente quando você se mostrou vulnerável. Olha que importante isso que você disse. Eu não sei se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal daqui, que se vê na mesma situação, ou mesmo, eu acho que assim, essa live também é para as pessoas brancas, sabe? Para que elas também, porque eu tenho muitas amigas que muitas vezes não sabem como se comportar em situações assim. Eu acho que é muito simples, é muito humano. É muito fácil você ter empatia por alguém e buscar entender o que a pessoa está sentindo e ouvir. Então, se você quiser deixar um recado de como você acha que as pessoas podem ajudar no acolhimento, tanto as pessoas negras e as não negras, eu gostaria de ouvir. Acho que você falou uma palavra aí que é muito importante, que a gente fala tanto no nosso dia a dia, mas que
é importantíssimo colocar em prática, que é a empatia. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa nova naquele ambiente, uma pessoa que vem de outra realidade, é muito importante ter empatia e fazer com que essa pessoa, colaborar para com que essa pessoa se sinta pertencente àquele ambiente. Então, é com pequenas ações, com uma conversa, como é que você está se sentindo, ou, por exemplo, se você vai falar sobre algum assunto do tipo, eu viajei para tantos países, ou eu fiz tal coisa super legal, e se você conhece aquela pessoa que talvez não tenha esse mesmo cenário que você, por que não perguntar, poxa, mas se você não foi, para onde você deseja ir? O que você sonha em fazer? Então, eu acho que é colaborar com que a pessoa se sinta pertencente àquele lugar, e com uma simples conversa, com um simples acolhimento. Acredito que a empatia e acolhimento são essenciais e muito importante, Dani. Exatamente o que você disse, não só para pessoas pretas, para pessoas brancas também, que acabam sendo a grande maioria nesses ambientes, e essa responsabilidade do acolhimento não fica só com as pessoas pretas, mas também com as pessoas brancas. Nossa, que gostoso ouvir isso de você. Fico muito feliz. Eu peço para você ficar aí, que a gente vai chamar agora a Cris. E no final, uma questão de ordem aqui, tá? E eu torta ainda, gente. Eu vou apanhar até o final da live, porque eu não aprendi ainda a ficar no meio aqui. Eu queria falar para vocês que vocês podem mandar perguntas, tá? Eu vou lê-las durante toda essa conversa, esse bate-papo. Cris, vem para cá. Oba, tô aqui. Muito legal. Antes da gente entrar, a gente está falando um pouco sobre esportes. A Cris é uma apaixonada por esportes. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Assim, gostei bastante de ouvir que o esporte trouxe para ela estrutura e resiliência. E que ela trouxe isso também para a realidade dela como líder de Customer Success. E aí eu queria que você contasse como é que isso te preparou para o mercado e te preparou para as relações com os clientes. Boa, muito legal, né? É engraçado porque quando eu comecei a praticar esporte de alto nível, eu era muito criança, né? Então eu entrei no voleibol, eu tinha ali 7 anos de idade, mais ou menos, e eu não percebia isso naturalmente, né? Eu era uma criança. Mas o esporte, ele nos ensina competência como resiliência, como entender o outro, né? Saber que o outro não é igual a você, que o outro também é capaz e é capaz de coisas diferentes, que cada um de nós tem uma competência, né? Mais pronunciada do que a do outro coleguinha. O esporte nos ajuda muito a entender de que maneira eu posso contribuir com um time, o que é ser um time, o que é você buscar um objetivo em comum, independente de quem seja você, de qual é o seu gênero, né? De qual é a sua raça, qual é o seu recorte social. Quando a gente fala em time, falando sobre a ótica do esporte, a gente está falando em buscar um objetivo comum. E, para além, o esporte também te ensina que a prática te leva mais próximo possível da perfeição, né? Então, o esporte não tem esse tipo de barreira. E eu percebi ao longo do tempo o quanto que o esporte foi importante na medida em que ele foi me dando essas competências. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, como eu me inseri no mercado de trabalho e a primeira posição de liderança, eu fui percebendo dentro dos times por onde eu passava que é possível que você identifique os talentos das pessoas, que você acomode as pessoas em posições onde elas conseguem ser melhores, né? Então, você consegue tomar decisões muito mais inteligentes do ponto de vista humano e menos austeras, entende, Dani? Então, é sob essa ótica que eu vejo que o esporte contribuiu. E, para além, como a gente que é atleta, né? Eu vou colocar que eu sou atleta amadora, mas sou atleta. Como a gente, atleta, a gente está sempre buscando ser melhor, ter uma performance melhor, ter um objetivo atingido, ter um alcance atingido, eu entendo que isso acaba passando, você transmite essa sede que você tem de atingir, de chegar no resultado, de atingir o objetivo, né? Então, o time acaba sentindo essa sua capacidade de se indignar, a sua vontade de querer fazer mais. É essa a percepção que eu tenho. Muito bom, muito bom. Eu acho que o esporte é uma coisa, na verdade, o esporte salva vidas, né?
é incrível como esporte, as artes marciais, as artes de uma forma geral, elas são muito boas, tanto para esse treinamento mesmo, sabe? De treinamento para a vida. Eu acho que o esporte imita a vida de alguma forma, e a arte, ela nutre o nosso coração, deixa a gente mais quentinho. É muito bom esse seu depoimento. Eu queria que você desse um conselho para quem está nos vendo. O que você acha? Eu queria só fazer um complemento, só mais 2 centavinhos, tá bom? O esporte, ele é uma ferramenta social, uma ferramenta de transformação. Então, eu acredito que enquanto país a gente pode usar melhor, mas isso é pauta para outra live, né? Mas o que eu diria, o que eu deixaria de conselho é para as meninas, para as mulheres, ouvindo a Vanessa falando, né, me identifiquei bastante na fala dela. Às vezes a gente não sente, não percebe esse acolhimento, ou ainda a gente olha e a gente não vê as nossas referências, né? É tão importante. Eu comentava há pouco, né, no grupinho onde nós conversávamos, eu comentava que há 15, 20 anos atrás, gente, a gente não tinha a quantidade de pessoas negras que a gente tem nas posições de liderança hoje. Então, a gente sabe que é um caminho árduo, né? É um caminho longo, mas estamos caminhando. O que eu daria de conselho é resistam, persistam, acreditem em você, acreditem no seu potencial, invistam em educação, busquem referências, busquem estarem calçadas, pavimentem as suas carreiras. E sejam resilientes, encontrem uma maneira, a sua maneira, né? Cada um tem uma maneira, eu contei a minha aqui, compartilhei a minha, mas cada um tem uma maneira onde você consegue se fortalecer, um ambiente onde você consegue beber daquela fonte da juventude, sabe? Para que você volte sempre renovada para a batalha, porque a luta é diária, né? Todos os dias, se a gente fosse aqui começar a comentar, todos os dias a gente tem uma história de alguém que nos olha como se a gente não tivesse o direito de estar ali, ou de alguém que não nos escolheu, ou não nos deu uma oportunidade porque entende que a gente não tem a capacidade. Mas se você estiver preparado, com a sua mente preparada para isso, você vai acabar passando por isso de uma forma diferente. Eu não estou legitimando aqui, tá bem, gente, atitudes racistas ou qualquer coisa disso. Eu estou compartilhando uma maneira para que a gente seja ou esteja mais forte diante destes desafios. É isso. Sim, muito bom, muito bom. Se eu puder, agora, eu dar meus 2 centavinhos, como você disse, é muito importante para a saúde mental da mulher negra que ela faça terapia. Que a gente tenha padrinhos mágicos, pessoas que possam nos aconselhar todo o tempo. Eu gosto de repetir sempre que a gente não pode ter vergonha de dividir os nossos sentimentos, porque senão a gente adoece. Então, acho que essa sua fala, Cris, vem de encontro a muita coisa que eu acredito. Muito bacana te ouvir. Obrigada. Já já eu te chamo de volta. Bom, Rô, vem para cá. Joia. Estou aqui já. Muito bom também te conhecer. A gente se conheceu um pouquinho antes daqui da live. A gente trocou bastante. A Rô tem uma história que eu particularmente me identifico muito, porque eu realmente acredito que a gente cria relações e conexões que são muito fortes, que podem nos levar a outros patamares na nossa carreira. A pergunta que eu faço aqui para a Rô tem muito a ver com toda a trajetória dela dentro do mercado. Ela também trabalha com Customer Success, e ela, uma das coisas que ela acredita é que a gente tem que construir relações sólidas, e que precisamos ter pessoas que falem em nosso favor. A gente precisa deixar uma marca por onde a gente passa. E aí eu queria que você contasse um pouco para mim como é que foi isso para você ao longo desses 2 aninhos de carreira que você tem aí. Perfeito. Bom, eu sou uma pessoa assim que eu valorizo muito, né, as relações. Então eu sempre, em qualquer ambiente que eu piso, eu sou muito observadora, eu observo as pessoas, eu crio as conexões, e eu procuro sempre entender as necessidades e ver o quão eu consigo apoiar cada um nos seus desafios. Isso, consequentemente, me desenvolve, me ajuda a crescer, né? Então, quando a gente fala de sucesso do cliente, eu tenho uma frase que eu falo muito, que é: o sucesso do cliente é o meu sucesso. Então,
se eu estou ali interagindo com ele, ofertando um produto e um serviço que eu não consiga trazer nenhum significado, que eu não consiga tratar uma dor, uma necessidade, trazer uma oferta de valor, eu acho que ali a gente já começa a ver que aquela relação ela não vai ser uma relação muito próspera. Então, assim, toda a minha jornada, praticamente em quase todas as minhas jornadas, sendo apaixonada ali por tecnologia, entender as necessidades das pessoas e ajudá-las ali através disso, eu sempre procuro criar essa conexão a ponto das pessoas entenderem ali o meu propósito e identificar muito com os meus valores, né? Então, eu estou hoje numa jornada que nosso maior propósito é democratizar o acesso à saúde digital, né? Então, levar ali para os seus entes queridos, para os seus beneficiários e ajudar ali em prol dessa pessoa ter um apoio emocional. A gente falou muito de saúde mental, né? Então, eu estou cercada de boas ferramentas para isso. Então, eu acho que a partir do momento que a gente faz isso, as pessoas elas retribuem de uma forma muito significativa, né? Então, assim, eu tive vários tons assim na minha trajetória, lidando assim. Eu acho que eu nunca tive um problema muito amplo de racismo dentro de um ambiente corporativo, mas eu sempre tive que provar muito, né, as minhas competências, para que eu estava ali, né? Eu tive momentos do cliente falar e brigar por mim, que não é a Roberta, ela que ajudou a gente. Se ela não tivesse intervido, a gente não teria conseguido alcançar ali os resultados que a gente tinha como expectativa, né, de adquirir essa solução. Então, assim, isso sempre me trouxe muita força e reconhecimento. Então, acho que é super importante usar mesmo o poder das relações, né, em prol do seu crescimento, desenvolver as pessoas. E esse poder não é aquele poder de autoridade, é o poder, sim, de influência, de impactar a vida do outro, para que ele também retribua ali a altura, né? E a gente consegue, junto, formatar ali valores e princípios que só numa estrutura familiar nasce ali, nessa estrutura familiar. E claro, né, nesse meio também, usando toda essa questão de trabalhar com o sucesso do cliente, isso também se retribui ali para trabalhar com o sucesso das equipes que eu lidero, né? Então, sempre ali apoiando as pessoas que estão na minha jornada, ajudando elas com o conhecimento que eu tenho, entendendo a realidade delas, mostrando a vulnerabilidade que eu também tenho, para que a gente conquiste coisas juntas. Então, eu acho que a relação como um todo, ela é algo fundamental, né? E assim, é pauta e é pilar, né? Para que eu consiga ali obter assim, os melhores resultados e extrair o melhor também do ser humano e me ajudar nos desafios aí do dia a dia. Muito bom, Rô. Acho que cada uma de vocês que a gente escuta nos inspira um pouco mais. Eu sinto que eu tenho sempre mais a aprender. Hoje eu acho que aprendi um tanto. E agora eu gostaria de fazer uma rodada de perguntas. Quem se sentir à vontade pode responder. Eu estou pulando aqui de paraquedas. Aliás, estou pulando do avião sem paraquedas, na verdade. Queria perguntar se alguma de vocês tem um case ou uma história de quando uma pessoa chegou e contou para vocês quão inspiradoras vocês foram e como foi essa ocasião. O que aconteceu? Contar para nós um pouquinho da história inteira. Eu posso usar o microfone aqui? Por favor. Tá joia. Eu tenho uma história muito, muito interessante nesse aspecto. Aconteceu há mais ou menos uns 3 anos atrás, né? Eu trabalhava numa empresa de tecnologia para o setor imobiliário e a gente estava trabalhando algumas posições, enfim. E aí eu fazia, num determinado momento, entrevista, né, desses candidatos. E eu me lembro de um momento em que a tela abriu, né, para a candidata e eu me apresentei, expliquei qual era a minha posição, o que eu estava fazendo ali, dei um briefing ali da nossa área para dar um contexto. E aí a candidata, ela me interrompeu, né? Ela falou assim, Cris, desculpa te interromper, mas eu preciso falar.
Eu falei, não, claro, ficou alguma dúvida, teve algum ponto que a gente eventualmente não tenha falado, né, ou não tenha ficado claro. Ela falou, não, eu preciso te falar que a primeira vez, vejam bem, a menina não era, assim, uma candidata que já tinha alguma jornada, tá, gente? Mas ela disse, é a primeira vez que eu me deparo com uma mulher preta numa posição de liderança e também fazendo aqui um recrutamento. E aquilo me tocou muito, sobre vários aspectos. São tantas camadas, né, que eu vi nessa frase, mas ela me trouxe um pensamento de, caramba, por que será que ela nunca se deparou com uma pessoa preta fazendo um processo seletivo ou numa posição gerencial para fazer um processo seletivo? Por que será que ela nunca encontrou alguém entrevistando? E aí eu estou falando da camada de recrutadores. Que tipo de sociedade que a gente está criando, onde a gente fala sobre diversidade e inclusão, mas o candidato eventualmente não encontra isso. E ela falou muito abertamente do quanto isso era inspirador para ela e o quanto isso a faria estar mais inclinada para essa posição em relação a outras, né, a outras propostas. Então, eu queria dividir muito essa história. Se essa moça estiver nos assistindo, se esse vídeo chegar até ela, eu queria que ela soubesse que isso me fez muito bem e me fez ser ainda mais forte para continuar avançando, né? É muito gostoso quando alguém diz para nós, nossa, você me inspira. É muito legal, mas tem situações que são muito especiais e essa foi uma. Muito bem. A gente sempre fala, né? Eu gosto sempre de falar que essa nossa africanidade, como posso falar, assim, nossa brasilidade africana, ela é tecnológica, que muitas vezes a gente consegue se sair de algumas situações por conta de toda essa vivência, né? Tudo que a gente tem que se virar. Na verdade, nós somos mulheres, a maioria das mulheres do Brasil, inclusive, na nossa grande maioria somos mães solteiras, a gente tem que cuidar da casa, tem que ficar bonita, assim que nem a Tainara, tem que malhar, tem que comer bem, tem que trabalhar 15 horas. E aí a minha pergunta é a seguinte, como é que vocês acham que vocês fizeram a diferença em uma situação de conflito dentro do trabalho com essa cancha toda, com toda essa nossa ancestralidade, esse nosso jeitinho de fazer com que as coisas deem certo no final? Se vocês tiverem um exemplo, complexa essa pergunta. Bem complexa, Dani, se me permite, eu queria pegar um pouquinho o gancho da Cris. Eu acho que entra um pouco nessa complexidade, né? Acho que na minha jornada atual, eu passei por um processo seletivo para entrar na companhia. E algumas pessoas que iam ficar ali na minha equipe, subordinadamente, tiveram que me entrevistar. E também sentir essa força, esse impacto de falar, putz, eu escolhi você porque você é uma mulher negra e eu também não tenho essa representatividade dentro da companhia. Então vai ser um prazer trabalhar com você. E quando eu ingressei, isso me deu uma força assim total, porque eu estava cheia de aquele friozinho gostoso na barriga, né? Desafio novo, também liderar time na América Latina, falar outra língua. E essa pessoa, essa menina me deu esse combustível que eu precisava para entrar ali. E quando eu me deparei, ela também é uma menina preta, jovem, mas assim, que hoje está voando também. Ocuparia facilmente qualquer cargo de liderança, inclusive a minha posição. E eu lidei com uma complexidade que era ela ter essa insegurança, né, dentro da operação, e ter até alguns comportamentos que não apoiavam muito ela, né? Então, eu peguei ela com muito carinho ali, abracei, orientei, fiz um processo muito próximo de mentoria para que ela conseguisse ter um pouco mais de fora olhar de mercado. Ela já estava ali no desafio sozinha, sem referências, muito tempo já na empresa, mais tempo que eu entrei, ela já tinha um certo período. E assim, a gente conseguiu transformar não só o comportamental. Hoje ela entra em reunião com o C-Level junto comigo, ela trata ali junto de casos estratégicos, táticos. Então, assim, para mim foi algo super assim positivo, né? Lidar com essa complexidade de você conseguir resgatar ali as nossas identidades e conseguir transformar também o propósito de uma colaboradora, né, dentro da companhia,
em prol do seu exemplo. Então, acho que dividindo um pouco com vocês, eu acredito que eu passei um pouco por essa complexidade. Muito bom. Acho que esse é o nosso DNA, né? Esse acolhimento, esse aquilombamento. Eu queria perguntar agora, quais são as mulheres negras que inspiram vocês hoje? Tanto enquanto líderes, como grandes pensadoras, e por quê? Dani, eu posso falar? Pode. Essa pergunta me faz pensar em várias questões, assim, porque eu posso citar aqui Djamila Ribeiro, que inclusive uma indicação de leitura, porque às vezes a gente escuta muitas pessoas falando como podem se aliar às nossas causas. Então, eu acho que o Pequeno Manual Antirracista, por exemplo, é um livro bem legal de ler, ou até mesmo o podcast da Djamila, assim. E outra pessoa também que me inspira muito é a Viola Davis, que tem falado muito sobre a vida dela. Então, ver de onde ela saiu, como ela teve uma infância difícil e ver onde ela chegou, para mim, é muito inspirador também. E eu digo que isso me fez pensar, porque além de essas pessoas famosas, né, pessoas que a gente vê o tempo todo na TV, nas redes sociais, eu acho que as mulheres pretas do nosso dia a dia também são muito inspiradoras. Você sai de manhã e vê aquelas mulheres pegando o ônibus cedo, indo trabalhar, indo às vezes cuidar de casas, indo fazer seus papéis nas empresas, ainda chegar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então eu acho que todas nós somos muito inspiradoras. Vocês aqui também hoje se tornaram inspirações para mim. Então, ver a história de vocês, escutar um pouquinho das ideias de vocês, para mim, é muito inspirador também. Então, eu acho que além dessas pessoas, além de figuras assim que a gente vê na televisão, eu acho que as mulheres do nosso dia a dia também são muito inspiradoras. Então, muito obrigada por isso. Eu acho incrível ver vocês construindo uma nova realidade. Imagina a gente que está nesse mercado aí há 30 anos, tem pelo menos duas contemporâneas minhas aqui, que a gente tem quase a mesma idade. Quantas dificuldades a gente passou de forma silenciosa e hoje poder escutar a voz de vocês, né? Essa eloquência, essa inteligência, essa beleza, esse lugar de fala, essa potência que vocês são. Eu que te agradeço. Eu acho que, por último aqui, eu queria perguntar, já dentro do mesmo tema, tá? Mas pedir para vocês, cada uma de vocês, uma dica de livro. Pode ser um livro de liderança, que afinal a gente não se resume apenas a mulheres pretas. Nós somos executivas, somos mulheres de sucesso, somos exemplos. Eu queria que cada uma de vocês recomendasse um livro e por que esse livro, ou uma leitura, ou um TEDx, ou um podcast. Acho que seria muito legal para que as pessoas também pudessem entender um pouco da nossa realidade. Quem começa? Acho que eu posso pegar o gancho da Viola, né? Que também é uma das mulheres pretas que eu admiro muito. Em primeiro lugar, no topo, está minha mãe. E agora tendo as referências aqui, podendo compartilhar com vocês. Então, assim, eu acho que um livro que eu indicaria é o da própria Viola, né? Que ela fala muito ali, o título é Em Busca de Mim. Então, ela conta a história de como ela chegou ao topo, né? Enfrentando todas as dificuldades aí. E aí, acho que é bem narrado aqui pela... Eu só tô vendo pequenininho na tela, mas da Vanessa. A Vanessa comentou um pouquinho ali da história, a trajetória dela, a infância dela. Então, é um livro, assim, muito top, que ela conta essa história e o título é maravilhoso, Em Busca de Mim. Vou pegar o gancho da Rô. E acho que, além desse livro da Viola, também é muito bacana uma entrevista que ela tem com a Oprah, se eu não me engano, na Netflix. Então, quem puder assistir, é bem potente, uma entrevista linda. E, como eu tinha falado aqui, vou frisar, assistam o podcast que a Djamila Ribeiro foi no Podpah. É bem legal também essa entrevista, ela conta sobre a história dela, fala sobre pautas muito importantes, e é muito lindo de ver ela falando. Então, essas são as minhas indicações. Legal, eu tenho duas indicações, eu acho que nos ajudam muito nesse papel de uma liderança, uma mulher negra.
2 livros, um Comunicação Não Violenta e o outro Storytelling com Dados. Então, para que não haja argumentação ou falta de confiança no que a gente apresenta no que a gente precisa levar no nosso dia a dia. Então, Storytelling com Dados é um livro excelente que eu recomendo para todos os Customer Success do Brasil e pessoas em liderança, que é como você interpreta esses dados, como que você analisa, de que forma você apresenta e conta uma história para conseguir mudar uma visão, entender um novo indicador e mostrar como que você pode persuadir ali uma mesa de liderança sobre uma ideia que você está mostrando que ela é possível e vai trazer resultado. E a comunicação não violenta, porque a gente aprende essa empatia na comunicação. Então, como a Dani trouxe, a gente tem sim algumas bagagens, a terapia é muito importante, e ter essa empatia na comunicação, nos colocando no lugar do outro, e como ele pode se comunicar conosco para nos entender da melhor forma, acredito que são 2 livros que mudam a forma como a gente vai trabalhar, ainda mais lidando com pessoas. Tainara, eu não aguento, eu tenho que hackear o meu próprio sistema aqui. Eu acho que você entrou num tema tão bacana, que é essa história do storytelling com dados, que eu queria que você me contasse um case seu, onde você conseguiu mudar a percepção de um cliente com dados. Me conta, gente, desculpa, eu saí totalmente do script aqui, mas eu achei super pertinente. Boa. O CS, o diferencial dele é isso, né? Então, hoje, enquanto liderança, é o que eu ensino para o meu time, é o que a gente está construindo aqui, foi o que eu construí em outras empresas. Então, quando você começa a entender os indicadores, aonde ele quer chegar, o estado atual, qual é esse desafio, e começa a tramar um plano de ação para isso, você consegue contar essa história de como ele tem esse dado hoje e como ele pode fazer para chegar lá. Então, não é mais uma história de alguém, é a história dele. Então, hoje, esse é o seu indicador. Para a gente chegar lá, o quanto você tem que crescer. É possível? Então, por exemplo, já trabalhei no IEV, a maior escola de vendas do Brasil, e eles não conseguiam entender esses dados, aonde estava o gap do funil, né? Porque eles não analisavam cada etapa, por exemplo, de um ciclo de venda. Então, eles só queriam vender mais. Mas eu levei esses dados e que se eles vendessem mais, se eles dobrassem o que eles precisavam vender, eles quebravam. Eles não precisavam vender mais, o problema deles não era faturamento, o problema deles era a lucratividade. Então, se eles vendessem mais, eles quebravam, porque eles não tinham custo suficiente para bancar essa produção. E aí eles começaram a entender aonde estava esse desafio. Então, se aí não é mais faturamento, aonde está o problema desse gap? E aí a gente começa a tratar esses desafios para chegar no resultado. E aí, como a gente conseguiu tratar a lucratividade, aí a gente conseguiu fazer com que ele tivesse um aumento de mais de 5.000% nos resultados. E tem vários cases, alguns estão no meu LinkedIn, se quiserem também acessar e darem uma olhada. Mas hoje a gente trabalha, inclusive, dessa forma. O CS que a gente constrói na Wright é um CS consultivo para que a gente tenha esses dados e analise a evolução desses resultados, trazendo resultados palpáveis de acordo com o que eles pretendem atingir nessa jornada conosco. Então, contar uma história com dados é muito importante para poder ter um poder de decisão. Então, como que você convence alguém? Mostrando vantagem. Como que um adulto ensina um adulto? A gente não aprende se a gente não souber que tem uma vantagem. Isso já é intrínseco do adulto humano. Então, você precisa explicar qual que é essa vantagem em valores, em porcentagens, como você vai chegar lá. E esse livro, ele explica como você é o mais claro possível para conseguir explicar esses pontos. Então, eu vou mandar aqui também o meu LinkedIn, esse link, vocês podem dar uma olhada. Mas a gente trabalha dessa forma. Outro case muito legal também, eu trabalhava numa empresa de recuperação de crédito digital. E eu liderava esse time de CS, o nosso cliente é um figurão do cartão de crédito, muito grande, e ele tinha uma receita muito baixa. Mas o problema sempre foi o serviço, né? Então, não está tendo uma cobrança legal. Porque o problema do CS, lógico que sempre vai ser o nosso serviço, né? Então, a gente precisa explicar, inclusive, quais são esses pontos para a gente conseguir resolver. Então, a gente analisando as regras de cobrança que ele tinha, era o que impossibilitava. Então, por exemplo, hoje a gente sabe, uma dívida de mais de 5 anos, você vai cobrar 10% de juros, sem nenhum desconto, sem nenhum parcelamento, e aí o problema está sendo a cobrança que não está sendo efetiva.
Então, a gente mostrou qual que era a métrica de mercado, qual que é o benchmark para esse tipo de cobrança, qual que é o perfil de consumidor que ele tinha ali de devedores, por exemplo, quais regras de cobrança eles poderiam aplicar com cada um dos clientes para que eles convertessem e conseguissem retomar esse débito, que afinal ia ser muito importante para eles aumentarem a carteira de cliente deles ativa, conseguir recuperar esse valor, que também não foi totalmente perdido, então esses juros de 5 anos, será que, nossa, realmente seria um prejuízo para eles não receberem esse valor interino? Então, a gente mostrou todos esses dados, eles alteraram essa regra de cobrança e eles evoluíram mais de 10.000% nos resultados por mês. E aí trouxeram outras empresas e ficaram felizes da vida e entenderam onde estava esse desafio. Então, quando você consegue mostrar os dados e mostra os resultados, não há argumentos. Esse livro mostra um pouco disso. E aí a comunicação também é muito importante, né? Então, você entender esse perfil, como você se comunica com essas palavras de uma forma que não é você está errado, mas eu sou seu parceiro, esse dado é essa realidade, que é focar no problema ou na solução. Eu tenho uma. E acho que esses dois Muito são bem bom. legais. Quando você tem um argumento que é empírico, você não deixa dúvidas, né, na discussão e você traz credibilidade. Uma mega dica. Pode deixar que eu vou ser a primeira a comprar esse livro. Gostei bastante. E você, Cris? Boa, muito legal, gente. Muito, muito bacana os cases, Tainara. A gente que trabalha nesse segmento, né, de Customer Success, eu acho que é o caso de todas nós aqui, todos os dias, né, a gente encontra esses desafios e apresentar para o cliente dados a fim de convencê-lo ou movimentá-lo no sentido de, é muito legal, muito importante. Esse livro é muito legal. Bom, mas as minhas recomendações, gente, a primeira eu gostaria de recomendar um filme, o filme Amarelo, do Emicida. Eu acho que é um filme espetacular e que nos faz elevar assim a nossa autoestima, nos fortalece emocionalmente. É um filme que eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti. É muito interessante, muito bacana mesmo. E fala muito sobre ocuparmos os espaços que nos foram negados até então. Então, é a minha recomendação de livro. E de obra, eu vou fazer uma recomendação aqui de uma obra de um homem branco, que é a obra Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. É uma obra espetacular quando a gente fala sobre a ótica de liderança humanizada, de potencializar, elevar a sua liderança a um outro nível. Realmente é muito, muito, muito interessante. Então, eu vou deixar essa sugestão aqui, essa recomendação, porque a nossa live é sobre liderança, né? E vale muito a pena mesmo, pessoal. Fica a dica. Seria muito bacana que a gente conseguisse jogar essas referências na live. Aqui eu vou fazer um pedido para os administradores maravilhosos. Eu já tenho 2 livros aqui na fila. Eu queria dar a minha também, gente. Claro. Eu vou para uma linha um pouco mais histórica. Eu acho que a gente só entende o presente quando a gente sabe o que aconteceu no passado. Eu gosto muito do podcast do Dr. Quirino. Ele fala bastante sobre todas as revoltas, os fatos históricos relacionados à cultura negra. E também gosto muito de falar, aqui em homenagem a uma amiga querida que está na live, gosto muito de falar sobre feminismo. Queria convidar vocês a lerem os livros da Bell Hooks, como um todo. Todos os livros dela são maravilhosos. A gente entende um pouco sobre como o feminismo, da forma que ele é visto hoje, não acolhe a maioria de nós, mulheres negras, porque ele é um feminismo que não leva em consideração vários atravessamentos que a gente tem. Não quero entrar nessa discussão agora de feminismo, não é a pauta, mas eu convido vocês a lerem Bell Hooks. E, por fim, Lélia Gonzalez, também. Então, aqui o nosso administrador está dizendo que vai incluir tudo aqui nas observações. E todos os livros da Lélia Gonzalez, todos, eu amo todos, gente. Qualquer livro que vocês comprarem está super bem comprado. Nos ajuda. Eu acho que, primeiro, leu da Djamila. A Djamila, ela tem uma linguagem mais leve, mais fácil de entender. Uma leitura racializada 2.0 é a Lélia. É um soco no estômago. Você vai ficar um pouco triste, mas também vai entender várias dinâmicas que a gente vive hoje.
e que são todos os vieses inconscientes que a gente atravessa no nosso dia a dia. Então, essas são as minhas dicas. Se vocês quiserem, posso deixar nomes, porque eu gosto, assim, de verdade. Lélia, eu já li vários. E aí eu tenho dificuldade de escolher um só. Mas é isso. Acho que a gente está encaminhando para o final da live. E queria saber se alguém tem alguma pergunta da audiência, alguma consideração. E, meninas, o microfone está aberto para vocês. Se vocês querem deixar uma última mensagem aqui. Eu queria trazer, acho que, um aprendizado, mas aí vou tratar na terapia, né, nas próximas semanas, mas que a Van trouxe e a Dani, com muita maestria, captou esse ponto e trouxe para a gente de nos colocarmos como vulneráveis, né? Então, a gente sabe o peso que tem a nossa cor e o nosso gênero. Então, poucas vezes a gente se permite ser vulnerável. Eu acho que nós, mulheres negras na liderança, não temos espaço para ser medianas. Mesmo a gente já tendo visto muitas outras pessoas bem medianas acima de nós, ou exercendo o mesmo cargo, como a meritocracia é realmente diferente. Então, eu queria trazer esse ponto e ressaltar de que foi muito importante, né? Houve uma empatia a partir de uma vulnerabilidade, e talvez é um estigma nosso de que nós não podemos ser vulneráveis. Nós podemos ser fortes na vulnerabilidade. Então, acho que foi um aprendizado para mim esse aí. Eu acho que se eu puder completar, então, o seu pensamento, eu sou uma pessoa que, acho que há uns 10 anos, eu faço mentoria de muitas pessoas e também sou mentorada. Eu sou mentorada o tempo inteiro. Então, eu acho que o mercado aqui se você está em algum conflito, se você está em alguma situação de desespero, se você tem uma impressão que talvez seja equivocada, se você está com um incômodo, que você divida com uma pessoa que você admira. Peça mentoria, de verdade, as pessoas normalmente dão, assim, e eu chego para as pessoas mais improváveis, assim, pessoas que eu admiro muito, fico pensando como é que essa pessoa reagiria nessa situação. Acho que ajuda muito a gente a nos apoiar nessa trajetória. Uma visão de quem está fora do conflito sempre nos ajuda. Então, esse é meu 2 cents aqui. Acho que a gente se encaminha, então, para o final da live. Foi um papo incrível, não percebi o tempo passar. Quero trazer todos vocês para a minha vida, gente. Vocês são incríveis, uma inspiração real. E quero agradecer a todos que ficaram com a gente durante essa 1 hora de live. E deixo aqui, se vocês quiserem falar os arrobas de vocês, o meu é Daniela, não, mentira, Dani, _Bueno, _ Benoit. Se vocês quiserem bater um papo comigo, estou à disposição. Se alguém mais quiser dividir os arrobas, por favor. O meu é @Cristiane Cajado, pessoal, tudo junto. O meu é V4 Reis, o número mesmo, V4 Reis. O meu é Rob, R-O-B, Joaquim. E você, Tainara? O meu é @Tainara, com 3 As no final. E o LinkedIn é Tainara-Santos-Relações Públicas. Bom, deixo um beijo enorme. Que dia. Parabéns a todas e todos e todo mundo que estiver assistindo a live. Aos nossos filhos, aos nossos companheiros, às nossas companheiras. E um bom final de semana. Obrigada. Obrigada, meninas. Pessoal. Tchau. Obrigada, pessoal.